Quero só aqui registrar que, lamentavelmente, um parlamentar usar o submundo da internet para tentar transformar uma mentira várias vezes repetida em verdade, como fez o nobre deputado Domingos Sávio, em relação ao filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, é ofensiva e mentirosa as suas afirmações. Eu acho que ele deveria, então, trazer para a Câmara dos Deputados da onde é a base das suas informações. Porque não é verdade que o filho do presidente Lula possui fazendas, como ele afirmou numa rádio na sua cidade natal, em Divinópolis. Então é lamentável. Quero aqui fazer esse registro, porque eu acho que fez muito bem, porque essa história sempre vem à tona, e o filho do presidente Lula fez muito bem de fazer a interpelação judicial para que o parlamentar possa comprovar. E eu também desafio que ele traga aqui as provas. A prova dos jatos, das fazendas e tudo que ele mais diz na rádio lá no município de Divinópolis. Obrigado. Bom dia, Luciano Eurides, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas. De fato, iniciamos o ano com muitos problemas e graves problemas que precisam de ser enfrentados, precisam de ser combatidos. Bom dia, Luciano Eurides, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas. De fato, iniciamos o ano com muitos problemas e graves problemas que precisam de ser enfrentados, precisam de ser combatidos. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? E ficou rico do dia para a noite, assim como num passe de mágica. Rico, fruto da roubalheira que virou esse país. Tá cheio de rico que se enriquece aí do dia para a noite, frutos da roubalheira que está existindo no Brasil. É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? E ficou rico do dia para a noite, assim como num passe de mágica. Rico, fruto da roubalheira que virou esse país. Tá cheio de rico que se enriquece aí do dia para a noite, frutos da roubalheira que está existindo no Brasil. Quero só aqui registrar que, lamentavelmente, um parlamentar usar o submundo da internet para tentar transformar uma mentira várias vezes repetida em verdade, como fez o nobre deputado Domingos Sávio, em relação ao filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, é ofensiva e mentirosa as suas afirmações. Eu acho que ele deveria, então, trazer para a Câmara dos Deputados da onde é a base das suas informações. Porque não é verdade que o filho do presidente Lula possui fazendas, como ele afirmou numa rádio na sua cidade natal, em Divinópolis. Então é lamentável. Quero aqui fazer esse registro, porque eu acho que fez muito bem, porque essa história sempre vem à tona, e o filho do presidente Lula fez muito bem de fazer a interpelação judicial para que o parlamentar possa comprovar. E eu também desafio que ele traga aqui as provas. A prova dos jatos, das fazendas e tudo que ele mais diz na rádio lá no município de Divinópolis. Obrigado. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil,
né? É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? E o Lulinha é um dos homens mais ricos do Brasil. E o Lulinha é um dos homens mais ricos do Brasil. E o Lulinha é um dos homens mais ricos do Brasil. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. Aproveitar para comprar é abacaxi, dá para fazer doce, fazer torta para servir na mesa. Esse aqui é docinho, viu? Esse aqui é docinho, é do bom, é coisa boa. Vem pra cá, vem aproveitar. O preço é pequenininho, pequenininho. É desse tamanzinho assim, ó. É desse tamanzinho assim, ó. É desse Bom dia, Luciano Eurides, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas. De fato, iniciamos o ano com muitos problemas e graves problemas que precisam de ser enfrentados, precisam de ser combatidos. Bom dia, Luciano Eurides, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas. De fato, iniciamos o ano com muitos problemas e graves problemas que precisam de ser enfrentados, precisam de ser combatidos. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? E ficou rico do dia para a noite, assim como num passe de mágica. Rico, fruto da roubalheira que virou esse país. Tá cheio de rico que se enriquece aí do dia para a noite, frutos da roubalheira que está existindo no Brasil. É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? E ficou rico do dia para a noite, assim como num passe de mágica. Rico, fruto da roubalheira que virou esse país. Tá cheio de rico que se enriquece aí do dia para a noite, frutos da roubalheira que está existindo no Brasil. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? E o Lulinha é um dos homens mais ricos do Brasil. E o Lulinha é um dos homens mais ricos do Brasil. E o Lulinha é um dos homens mais ricos do Brasil.
O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. Aproveitar para comprar? É abacaxi, dá pra fazer doce, fazer torta pra servir da mesa. Esse aqui é docinho, viu? Esse aqui é docinho, é do bom, é coisa boa. Vem pra cá, vem aproveitar. O preço é pequenininho, pequenininho. É desse tamanzinho assim, ó. É desse tamanzinho assim, ó. É desse Quero só aqui registrar que, lamentavelmente, um parlamentar usar o submundo da internet para tentar transformar uma mentira, várias vezes repetida em verdade, como fez o nobre deputado Domingos Sávio, em relação ao filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, é ofensiva e mentirosa as suas afirmações. Eu acho que ele deveria, então, trazer para a Câmara dos Deputados da onde é a base das suas informações. Porque não é verdade que o filho do presidente Lula possui fazendas, como ele afirmou numa rádio na sua cidade natal, em Divinópolis. Então é lamentável. Quero aqui fazer esse registro, porque eu acho que fez muito bem, porque essa história sempre vem à tona. E o filho do presidente Lula fez muito bem de fazer a interpelação judicial para que o parlamentar possa comprovar. E eu também desafio que ele traga aqui as provas. A prova dos jatos, das fazendas e tudo que ele mais diz na rádio lá no município de Divinópolis. Obrigado. Aproveitar para comprar? É abacaxi, dá pra fazer doce, fazer torta pra servir da mesa. Esse aqui é docinho, viu? Esse aqui é docinho, é do bom, é coisa boa. Vem pra cá, vem aproveitar. O preço é pequenininho, pequenininho. É desse tamanzinho assim, ó. É desse tamanzinho assim, ó. É desse tamanzinho assim, ó. Bom dia, Luciano Eurides, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas. De fato, iniciamos o ano com muitos problemas e graves problemas que precisam de ser enfrentados, precisam de ser combatidos. Na verdade, como você bem lembrou, esse grande escândalo, essa roubalheira, essa situação vergonhosa que chegou não só a Petrobras. A Petrobras é, como você disse, o maior escândalo da história do Brasil e um dos maiores, talvez o maior, do mundo, né? Mas não só este, existem outras coisas graves, terríveis acontecendo e não começou agora. No final do ano passado já vivíamos isso, como foi um ano eleitoral. O governo passou o tempo todo dizendo que não, que era mentira, que era oposição, que era tentativa de desmoralizar o governo. E passaram-se as eleições. Agora, dia 1º de fevereiro, foi a posse da nova legislatura. E às vezes é bom lembrar isso ao cidadão. Aquela legislatura, ou seja, o mandato dos deputados, terminou no dia 31 de janeiro e começa o novo mandato. Quem foi reeleito está lá para representar o povo, quem não foi, deu lugar para outro que assumiu. Mas era preciso, portanto, retomar essa discussão para providenciar a punição dos culpados e corrigir o que tem que ser corrigido. Então nós iniciamos o ano legislativo trabalhando neste assunto, porque é um assunto gravíssimo. Não dá para ficar com essa conversinha fiada de dizer, ah não, corrupção sempre teve no Brasil, isso é assim mesmo. Não, não é assim não. Está ficando cada dia pior, é justamente porque ainda tem uns que querem enganar o povo com essa história de que o Lula não sabia, a Dilma não sabia. Sabiam sim.
sabiam sim, e foram eles que colocaram a quadrilha lá dentro da Petrobras, e colocou a quadrilha lá dentro da Petrobras, né, deixando não só essa quadrilha roubar para si mesmo, mas para roubar para o PT. Agora ficou provado que o dinheiro estava sendo roubado para alguns e para políticos e para o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Isto está na delação premiada de um gerente, e não era o diretor não, o diretor roubava mais, um gerente devolveu em dinheiro, um gerente da Petrobras devolveu em dinheiro mais de 100 milhões que estava depositado na conta dele no exterior, e esse gerente deu os detalhes de que isso era uma parte do roubo, que a outra parte maior estava sendo ao longo desses anos depositada na conta do Partido dos Trabalhadores para sair fazendo campanha com o dinheiro roubado da Petrobras. Não é por acaso que a gente está vendo cada dia campanhas mais milionárias, né, para enganar o povo e continuar no poder, se possível, eternamente, é o que eles pensam. Mas o povo brasileiro está acordando desse pesadelo. Já está falando em ir para a rua agora, dia 15 de março, reagir. Mas nós que estamos no Congresso Nacional, temos a nossa obrigação, não só de fiscalizar, de apurar, de dar apoio à Polícia Federal para que ela continue prendendo esses bandidos que estão roubando o dinheiro do povo, né, mas também apurar os políticos que estão envolvidos, da presidente da República até quem quer que seja, em qualquer partido que esteja. E eu fui um dos que saí colhendo assinatura a semana passada, é claro, assinei, fui um dos primeiros a assinar e saí colhendo assinatura. Foi uma luta, Luciano, porque muita gente, quando via a gente chegando com a lista para pedir assinatura para instalar de novo a CPI da Petrobras, eu volto a lembrar, instalar de novo, porque a legislatura passada acabou, você tem que instalar nova CPI. E aí tem que passar por aquela burocracia toda de colher o número de assinaturas mínimo, que são 171 assinaturas, 1/3 da Câmara Federal, e nós, com muita luta, conseguimos. Muita gente boa que, se chegar aqui no microfone, vai dizer que também está querendo apuração, não quis colaborar dando a sua assinatura para instalar a CPI. Mas nós conseguimos, o presidente da Câmara, que está se mostrando independente do governo, foi outra vitória que nós tivemos, de derrotar o PT na eleição da presidência da Câmara, ele de imediato já se dispôs a instalar, já não teve aquela luta que teve no ano passado, que a gente colheu o número de assinaturas suficiente. Depois nós tivemos que ir no Supremo para garantir, com ordem do Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da Justiça, para garantir a instalação da CPI no ano passado. Este ano nós conseguimos as assinaturas e em seguida o presidente já anunciou a instalação, ou seja, a autorização do funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito que vai continuar o trabalho, e espero que dessa vez, é claro, o PT tem maioria, e aí eles vão querer mais uma vez indicar o presidente e o relator. Mas não significa que com isso eles conseguem nos amordaçar, nos calar. Nós vamos continuar denunciando, dando apoio à Polícia Federal para que ela continue investigando, estimulando o povo a denunciar, a cobrar as mudanças, porque é assim numa democracia séria, e nós ainda vivemos numa democracia no Brasil. Se nós não reagirmos, depois de roubar tanto, esse governo que está aí, depois de ser tão incompetente, de mentir tanto, porque não é só isso, e isso aí fere, né, a legitimidade do governo, porque a presidente foi para a campanha eleitoral, e está muito fresquinho na memória de todo mundo, é fácil, portanto, ficar claro que o que eu estou falando é a pura verdade. A presidente foi para a campanha eleitoral dizer que não tirava direito do trabalhador nem que a vaca tussa, que não aumentaria juros e que não iria sacrificar a população nem que a vaca tussa. Até essa expressão ela usou. Além de várias outras coisas, falando que quem iria aumentar os juros primeiro era a Marina, que ela disse que era associada aos banqueiros, depois ela passou a acusar o Aécio, quando a Marina já não era mais candidata, no segundo turno, que o Aécio é que ia aumentar os juros, que o Aécio é que iria fazer um pacote de maldade. Não bastou passar uma semana que a presidente Dilma ganhou a eleição, foi reeleita, ela já aumentou os juros 2 ou 3 vezes. A conta de luz que ela usou
e abusou no ano eleitoral de mentira, dizendo que o brasileiro nunca mais ia ter problema de apagão e que estava sobrando energia, que o Brasil era uma potência energética e que a conta de luz ia baixar, agora já está subindo mais de 60%, combustível subindo e o povo pagando. Aí entra uma coisa interessante, Luciano, porque às vezes a pessoa pensa assim, essa roubalheira, isso sempre existiu, isso não tem nada a ver com a gente aqui. Quem paga a conta da roubalheira é o cidadão. Porque a gasolina aumentou, e aumentou muito agora. Mas aí alguém pode falar, mas aumentou, isso é normal? Não. A gasolina baixou de preço nos Estados Unidos, na Europa, nos países da América Latina. Hoje, o preço da gasolina nos Estados Unidos é 20%. Quando o dinheiro que você compra 1 litro de gasolina no Brasil, você compra 5 litros de gasolina. Em alguns lugares dos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, aqui na América Latina mesmo, em alguns países. A gasolina subiu no Brasil para tapar a roubalheira desse governo que está aí e a incompetência desse governo. Então quem é que paga pela roubalheira? É o mais simples, porque ele além de pagar na gasolina, se ele não tem carro, ele paga na passagem de ônibus ou de metrô, porque tudo depende de combustível. Então nós estamos firmes lá na Câmara para não só denunciar, mas para combater esse momento terrível que o Brasil vive de estar pagando o preço por ter sido enganado na eleição. Domingos, vem aqui uma pergunta da Carla do Antônio Fonseca, que usa o WhatsApp da Rádio Minas, o 99370321, perguntando o seguinte: Domingos Sávio, me explica se possível, por que essa mulher assumiu a presidência diante de tantas provas de escândalo? Você acha, né, no caso perguntando ao deputado, se o senhor acha que pode acontecer um impeachment? Olha, Carla, bom dia, obrigado pela pergunta. Olha, infelizmente, ela assumiu a presidência tendo enganado os brasileiros com uma série de promessas que agora nós estamos vendo que eram mentirosas. Mas ela assumiu a presidência tendo sido eleita. E nós do PSDB, nós temos uma preocupação em que a gente deve fazer justiça, deve combater isso, mas nós temos que combater pelos meios legais. Nós não queremos no Brasil o que já aconteceu no passado, que é golpe. Você simplesmente tirar do poder alguém que foi eleito. Isso aconteceu, infelizmente, em 1964, quando exercia o governo João Goulart, que substituiu naquela época o Jânio Quadros, era o presidente em exercício, e ele simplesmente, embora eleito, os militares tiraram ele do poder. Nós não queremos isso, não pregamos isso, sei que também não é o que você prega, uma ditadura militar. Para tirar uma presidente ou um presidente do governo, tendo sido eleito, é preciso um processo legítimo. O povo começa a solicitar isso. Eu li na Folha de São Paulo um parecer de um dos maiores juristas do Brasil, né, Ives Gandra, que é respeitado como um dos maiores advogados do Brasil, um homem que conhece de toda a estrutura de leis do Brasil, e o Ives Gandra fez um parecer muito bem fundamentado, mostrando que a presidente Dilma, pelas mentiras que ela já comprovadamente usou para enganar o povo brasileiro, pelo envolvimento dela, ainda quando ministra e depois já como presidente, com todo esse escândalo da Petrobras, que ela tinha conhecimento e insistiu em manter diretores corruptos, insistiu em manter pessoas que estavam prejudicando o país. Segundo este jurista, já há bases para se propor um processo de impeachment. Mas o processo de impeachment é um processo político, de julgamento no Congresso Nacional. O governo tem maioria dos congressistas, grande maioria. Nós conseguimos as assinaturas para poder começar a CPI novamente da Petrobras e aprofundar a investigação. Mas foi uma dificuldade enorme. Aqui de Minas Gerais foi eu, mais alguns poucos que assinaram, né, para instalar a CPI. Vários outros deputados daqui de Minas simplesmente não quiseram assinar, dizendo: não, eu não quero ficar mal com o governo. Então está cheio de deputado que às vezes, mesmo sabendo de todas essas maracutaias, querem ficar bem com o governo, porque querem chegar lá e negociar com esses ministros, mesmo esses corruptos, esses bandidos, querem negociar uma obrinha aqui, uma coisinha ali,
e infelizmente, ou um cargo, um emprego para alguém. E é isso que está matando a política brasileira. Nós precisamos, de fato, Carla, de enfrentar isso, mas eu sou prudente para responder a sua pergunta sobre o impeachment. Eu acho que ele é possível, ele faz parte, né, das regras do jogo, ele é uma punição, né, ao dirigente político que ficar comprovado que cometeu crime contra o interesse público, e a mentira ao cidadão no exercício do cargo, né, a conivência com aqueles que estão prejudicando o país, que estão cometendo crimes, dão fundamento para um processo de impeachment. Mas é preciso ter maioria para votar o impeachment. Na época do Collor, e não veio os petistas dizer, nunca se investigou, nunca se puniu. O Collor, por muito menos do que isso, por uma Elbazinha que ele ganhou lá, né? Foi um carro, na época acho que chamava Elba, era um carro popular, ficou comprovado do envolvimento dele, ele foi cassado. Agora, há poucos dias, nós cassamos o mandato do deputado vice-presidente da Câmara, deputado do PT, envolvido também aí com essa operação Lava Jato. Então agora, final do ano, nós cassamos, né, o André Vargas, deputado do PT, vice-presidente da Câmara. Eu participei, votei pela cassação dele. Então isso faz parte do mundo real, sim. Nós não podemos ter punição só para ladrão de galinha, só para os pés de chinelo. Esses bandidos que estão roubando o dinheiro do Brasil, seja na Petrobras ou em outros órgãos, também tem que ser punidos. E vamos ir a fundo, que o senhor Lula tem responsabilidade com isso também, né? É um tal de, o Lula não pode nem tocar no nome dele. Essa roubalheira na Petrobras começou lá no governo do Lula. E o Lulinha, filho dele, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje. É uma bandalheira. O homem está comprando fazendas de milhares de hectares toda semana. É um dos homens mais ricos do Brasil, né? E ficou rico do dia para a noite, assim como num passe de mágica. Rico, fruto da roubalheira que virou esse país. Está cheio de rico que se enriquece aí do dia para a noite, frutos da roubalheira que está existindo no Brasil. E não pode dizer que não vai investigar o Lula. O Lulinha tem que investigar o Lula, tem que investigar o Lulinha, tem que investigar a dona Dilma. Se tiver acusação contra o Fernando Henrique, contra o Aécio, contra o Domingos Sávio, tem que investigar. Nós não temos ninguém que está acima da lei, não, né? Então eu, como deputado federal, né, eu estou em Brasília muito empenhado que a gente aproveite, né, esse momento terrível, que alguma coisa de bom saia disso, que é virar uma página na política brasileira. Nós temos uma legislação mais dura contra a corrupção, mas não basta ter legislação, tem que fazer ela funcionar. Então tem que punir, assim como já foi para a cadeia, José Dirceu e companhia, lá da época do mensalão. Agora nós temos que botar na cadeia essa turma que vem roubando a Petrobras e enganando o povo brasileiro. Domingos, nós vamos chamar a comentarista política nossa aqui, uma das grandes colaboradoras da Rádio Minas, a Maria Cândida, que está na linha. Maria Cândida, bom dia. Domingos Sá, já te escuta, Maria Cândida. Bom dia. Eu interrompi só para cumprimentar o nosso deputado federal e a rádio. Que o povo tem que saber isso que ele está falando. Outro dia eu vi um deputado nosso falando que queria a Dilma porque ela era de uma exemplar lisura. Eu quase vomitei. Agora estou ouvindo uma coisa muito boa, muito verdadeira. Cumprimento ao Domingos Sá e a vocês todos. Até mais, Maria Cândida. Muito obrigado, né, Maria Cândida? Muito obrigado, Maria Cândida. Eu tenho um respeito imenso, né, pela jornalista Maria Cândida, pela cidadã Maria Cândida, sempre atuante, não só nos conselhos, no Conselho do Patrimônio Histórico, no Conselho da Cidadania. Quando eu era prefeito, tivemos diversas reuniões para tratar de assuntos de Divinópolis, e aí eu quero aqui registrar uma coisa importante sobre a Maria Cândida. A Maria Cândida nunca se posicionou defendendo só um lado daqui ou dali.
Eu já recebi críticas da Maria Cândida, hoje, graças a Deus, felizmente, estamos aí recebendo este elogio, mas não preciso e nem mereço, porque é minha obrigação, Eu acabei de ser reeleito, graças a Deus, aumentando a minha votação, e eu não posso deixar de cumprir o meu dever de estar em Brasília, trabalhando para apurar essa bandalheira. E olha, a presidente Dilma, não dá para dizer que é coitadinha, não sabia que ela estava mentindo para o povo brasileiro quando ela disse que não ia aumentar os juros, porque uma semana depois da eleição, ela mandou aumentar os juros. Não dá para dizer que ela não sabia que o Brasil não podia fazer aquela lambança que ela fez com o setor elétrico, que ela mandou uma medida provisória para a Câmara Federal no ano da eleição para fazer demagogia com o povo brasileiro e abaixou o preço da energia elétrica, dizendo que estava sobrando energia elétrica no Brasil, que não havia o menor risco de ter qualquer falta e que o Brasil era uma potência mundial energética. Mentira! Consequência, o brasileiro agora está pagando um preço altíssimo por causa disso, não só no aumento da conta de luz, tem um problema mais sério. Além de aumentar, falta. Agora mesmo morreram aí milhares e milhares de aves, de frangos aqui em São Sebastião do Oeste, dando prejuízo a um monte de gente, gerando desemprego, gerando sofrimento por falta de energia elétrica. Então, a presidente mentiu para o povo brasileiro, manteve aquele seu Cerveró, aquele do olho caído, né? Aquele bandido. Mas a banda mole não pode usar máscara dele, não. Manteve aquele bandido e depois criou um jeito de blindar. Nós chamamos aquele homem lá na CPI no ano passado, ele posou de santo, disse que não tinha nada a declarar. Chamamos a Graça Foster, né? A Graça sem graça da Petrobras. Ela foi mulher da maior confiança da presidente Dilma. Disse alto e bom som, não tem nada de errado na Petrobras. Depois ela mesmo caiu em contradição, dizendo que desde o início do ano passado, de muito antes da eleição, ela já sabia que havia na Petrobras uma quadrilha roubando a Petrobras. A presidente da Petrobras, Graça Foster, já sabia, e a presidente Dilma já sabia, desde o início do ano passado, que havia uma quadrilha. E essa quadrilha continuou agindo com a presidente sabendo. Ora, quem sabe da roubalheira, finge que não sabe, é culpada também. Então a verdade é que nós não podemos mais, para melhorar o Brasil, não pode mais ficar com essa coisa de dizer, o PT é o partido dos trabalhadores, dos mais pobres. Mentira! Ilude o trabalhador e está aí agora mandando para o Congresso uma lei. E olha que ontem achei muito esquisito, a Rede Globo fez uma reportagem em que ela só mostrou as fraudes no seguro-desemprego, para querer passar uma ideia para o Brasil de que nós quase que temos que acabar com o seguro-desemprego. Ora, tem fraude? Combate as fraudes. Eu também acho que qualquer cidadão, por mais simplesinho que ele seja, um pequeno trabalhador rural, por mais humilde, se ele cometeu fraude, ele está errado, ele tem que ser punido. Mas não é porque existe uma ou outra situação de fraude que você vai tirar um direito do trabalhador, que é um direito que protege famílias de pessoas humildes. Hoje o seguro-desemprego é uma garantia para um trabalhador que de repente uma empresa, por uma razão qualquer, hoje ainda mais com essa situação da economia como está, tem muito trabalhador que levanta, vai trabalhar, não sabe se vai manter o emprego até o final do dia. Siderúrgica União lá no quilômetro fechou 150 mandados embora. Manda 150 embora. Ora, sabe o que a presidente Dilma quer agora? Mandou para o Congresso uma lei, que eu vou votar contra, em que o sujeito só terá direito a seguro-desemprego se ele ficar 2 anos seguidos com a carteira assinada. Ora, um trabalhador que hoje, que está me ouvindo, que tiver, por exemplo, iniciado o trabalho dentro de uma empresa há 10 meses, há 1 ano, há 1 ano e meio, ele está lá 1 ano e meio naquela empresa, aí a empresa mandou ele embora, ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás, sem direito a seguro-desemprego, e Deus sabe lá que dia que ele vai conseguir um novo emprego. Como é que ele vai tratar da família dele? Então é uma covardia o que estão querendo fazer. E querendo passar a ideia de que não está tirando direito do trabalhador. Esse é o Partido dos Trabalhadores, que mandou um projeto de lei mudando o seguro-desemprego, que hoje é uma garantia, e dizendo que essa garantia que hoje, a partir de 6 meses que você tem a sua carteira assinada,
Você tem 6 meses trabalhando ali. Se porventura a empresa te mandar embora, sem motivo, mandar embora com justa causa, você não tem direito não, mas se mandou embora sem motivo, é porque a empresa vai fechar, ou é porque a empresa vai diminuir o número de funcionários, te mandou embora, você tem o direito ao seguro-desemprego. Então isso é um direito do trabalhador. O PT quer acabar com isso, quer passar para 2 anos ininterruptos. Tem 2 anos que você tem carteira assinada, só aí você vai passar a ter o direito de seguro-desemprego. Então isso é tirar direito do trabalhador. Então não dá para dizer que esse povo que está aí governando o Brasil são os que protegem o trabalhador, que protegem o mais pobre. Porque, pelo contrário, quem vai pagar um preço mais alto por esse descontrole, pela inflação que está voltando, é justamente o mais pobre. E é por isso que eu estou firme lá em Brasília para combater esses absurdos.